a gente começa nosso curso de cálculo 3, tá? Falando um pouco sobre equações paramétricas, tá? Ou seja, curvas definidas por equações paramétricas, tá? Então, ó, a gente está acostumado, tá? Desde o nosso cálculo 1, desde o nosso ensino médio, a trabalhar com expressões, né, ou equações da seguinte forma, né? Dessa forma, né? E aí chega uma hora que não dá para manter esse padrão, tá? Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte fato, a gente precisa parametrizar, né, alguns tipos de equações e com isso a gente obtém algumas curvas com essas parametrizações, né? E dessa forma, se você observar nessa figurinha aqui que eu tenho aqui para vocês, ela tem um probleminha, né? Com as com a com o jeito que a gente fala sobre curvas, né? Então tem um teste lá no ensino médio chamado teste da reta vertical. E se a gente traçar uma reta vertical nessa figurinha, ela corta a minha curva em vários pontos, ó. Um ponto, dois pontos, três pontos. E dessa forma, eu não consigo descrever isso por essa equação, tá? Não consigo fazer essa descrição por essa equação, tá? Ou seja, eu preciso de uma maneira mais interessante para fazer essa descrição, né? Poxa, será que não tem uma maneira um pouco mais interessante para a gente descrever, né, essa curva, né? Ao qual a gente vai trabalhar muito durante o curso, tá? Bom, existe sim uma maneira de fazer isso, tá? E essa maneira é o seguinte: cada ponto dessa curva que você pegue aí, ele representa um par ordenado, um XY. Ou seja, ele tem um cara correspondente no eixo do X e ele tem um cara correspondente no eixo do Y. Só que tem um detalhe: esse par ordenado, esse XY, ele está se deslocando, né? Percorrendo essa curva. E digamos que ele está percorrendo essa curva num certo intervalo de tempo. Ou seja, o meu x agora é uma função f que depende do tempo, e o meu y também é uma outra função que depende do tempo. Então, eu consigo, né, de uma outra maneira, descrever as minhas, como é que eu posso falar? As minhas curvas, né? Dessa forma, eu consigo uma nova abordagem matemática, né? E com essa nova abordagem matemática, eu vou fazer um seguinte questionamento. Olha, desse jeito que você parametrizou essa curva, eu consigo fazer cálculo diferencial com ela, ou seja, eu consigo calcular limites, eu consigo calcular derivadas, eu consigo, sei lá, calcular o comprimento dessa curva, eu consigo calcular tangentes verticais e horizontais, entre outras coisas, consegue, tá? Então, essas coordenadas x, y, elas são funções do tempo e elas são escritas dessa forma, tá? A minha x é uma função f, que depende do tempo. A minha y é uma outra função que também depende do tempo. O t, né, ele é denominado parâmetro. E isso é chamado, esse conjunto aqui é chamado de equações paramétricas, tá? Essas são as minhas equações paramétricas, tá? Bom, uma vez que eu tenho essas equações paramétricas, eu tenho meu parâmetro t, eu defino, né, minhas curvas através dessas equações paramétricas, e eu queria, lógico, buscar um mecanismo, né, de, de, como é que eu posso falar? Escrever os questionamentos que eu fiz, né? Será que eu consigo derivar? Será que eu consigo
calcular limite? Será que eu consigo calcular derivada entre outras coisas? Então, a resposta é que durante o curso a gente vai perceber que sim, tá? Bom, cada valor de t determina um ponto, x, y, tá? Então, para cada tempo, intervalo de tempo que você me der, eu vou determinar um ponto no meu plano coordenado, tá? O plano x, y. Bom, à medida que o t vai variando, né? Esse ponto x, y, ele varia e o variar dele é o seguinte, ele está traçando uma curva, né? Ele está traçando uma curva que chamamos de curva parametrizada. Bom, o parâmetro t não representa o tempo necessariamente. E, de fato, poderíamos usar outra letra em vez de t para o parâmetro. Porém, em muitas aplicações das curvas parametrizadas, t denota o tempo. E, portanto, podemos interpretar esse par xy como a posição de uma partícula no instante t, tá? Então, é por conveniência mesmo que a gente costuma usar esse 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 parâmetro como sendo t. Mas, professor, por exemplo, eu quero esboçar, né, e identificar que curva é essa, definida por essas equações paramétricas. Então, ó, tá aí. Eu trago para você uma x, que depende de tempo, do tempo. Ela é t ao quadrado menos 2t. E a minha y, ela é t mais 1. E aí você pode atribuir valores para t, né? Chutar valores para t aí e descobrir quanto vale x e quanto vale y. Então, temos uma tabelinha aí. A princípio, essa tabelinha aí, ela na sua coluna do lado esquerdo atribui valores para t, ou seja, t igual a menos 2, t igual a menos 1, t igual a 0, t igual a 1, 2, 3, 4. E no seu lado direito e no lado do meio você obtém valores para x e y, né? Então, para cada valor de t, você consegue um valor de x e um valor de y, e com essa coleção de pontos, a gente aprendeu desde o nosso ensino médio que, dado essa coleção de pontos, se eu traçar eles no meu plano cartesiano, eu obtenho uma descrição da provável curva ao qual essas equações paramétricas descrevem, né? Então, se vocês souberem manipular ou utilizar algum aplicativo para esboçar esses gráficos, tipo GeoGebra, entre outros, bacana. Se não, dá para fazer na mão também, tá? Então, por exemplo, se t é igual a 0, a gente tem que x é igual a 0 e y é igual a 1. E assim, o ponto correspondente é o ponto 0, 1, né? Então, nessa figura 2 aí, a gente foi marcando todos esses pontos e observamos que todos esses pontos aí, à medida que a gente foi marcando, ele foi tomando a forma de uma parábola, tá? Então, ó, observe que a quantidade de pontos que você vai atribuir fica a seu critério. O professor quer atribuir 5 pontos só. Bacana. Se você com 5 pontos conseguir desenhar a figura, tá ótimo. Professor, Professor, prefiro. Oi, pode falar. chama paramétrica porque ambas as equações, né, ambas as funções para x e para y dependem de um fator em comum, é? De um parâmetro. Isso. Exatamente. Tá. Se a x dependesse de t e a minha y dependesse de θ, aí não dava para relacionar elas, né? Aí, se você prestar atenção, a gente consegue definir, né, tanto a x como a y, funções, tanto uma f como uma g, que dependem do mesmo parâmetro, tá? Então, isso aí que você falou faz todo sentido, tá? Elas dependem ambas de um mesmo parâmetro, tá? T. Então, como a x e a y ambas dependem dessa t, então é por isso que realmente dá o nome de curvas paramétricas, tá? Equações paramétricas, tá? E o interessante é que essas equações paramétricas, elas descrevem qualquer coisa, tá? Você está acostumado, lógico,
Professor, estou acostumado a trabalhar lá no meu ensino médio, tá? Que uma funçãozinha y igual a 2x. Eu posso parametrizar isso aqui, tá? Ou seja, estamos acostumados com a y igual a f de x, né? Lá do ensino médio, do cálculo 1, entre outras coisas, né? Mas eu posso descrever isso aqui utilizando formas paramétricas. Vai ficar sem graça? Vai, mas eu consigo, não tem problema, né? Então, se você pensar que x, por exemplo, é igual a t, eu posso fazer y igual a 2t. Ou seja, y é 2x, não tem problema. Então eu posso enxergar assim, ou eu posso enxergar assim, para todo t pertencente aos reais, tá? Então, observe que essa notação, né, de você querer utilizar equações paramétricas para descrever as curvas, ela descreve as curvas clássicas que a gente conhece, tá? Parábolas, retas, elipses, circunferências, dá para descrever tudo isso, tá? Só que isso aqui é uma ferramenta que me faz abrir os olhos para outras coisas, tá? Então é por isso que a gente agora, no início da disciplina, está interessado em fazer isso. Está interessado em trabalhar com essas equações paramétricas. Observe que tanto x como o meu y dependem de t. São funções que dependem do parâmetro t. E à medida que você me dá valores para t, eu descubro quem é o x e descubro quem é o y. Com esses valores de x e y, eu consigo esboçar e tentar, né, dizer qual é a cara dessa figura. Nem sempre é fácil, tá? Às vezes a gente precisa de muitos pontos para tentar dizer quem é a cara da curva, tá? Mas, no geral, o que temos aqui é isso, que para cada valor de t que você me der, eu consigo determinar um x e um y, e com essa coleção de x e y eu consigo esboçar minha curva. Então, bom, uma partícula cuja posição é dada por equações paramétricas se move ao longo da curva na direção das setas quando o t aumenta. Foi isso que a gente observou. À medida que o t vai aumentando, a sua partícula vai descrevendo naquela direção, tá? Bom, observe que os pontos consecutivos marcados na curva aparecem em intervalos de tempo iguais, mas não a distâncias iguais, tá? Então, é uma coisa que tem que ficar atento para isso, tá? O tempo está bem espaçado para a gente andou nele de uma em uma unidade, né? T igual a 1, T igual a 2, T igual a 3, mas se a gente olhar o valor do ponto para esses valores de T, não necessariamente eles são espaçados, tá? Tem a mesma distância, tá? Isso ocorre porque a partícula desacelera e então acelera à medida que T aumenta, tá? Então, cuidado para não tirar conclusões precipitadas das equações paramétricas, tá? Bom, parece, a partir da figura 2, que a curva traçada pela partícula poderia ser uma parábola. Isso pode ser confirmado pela eliminação do parâmetro. Por mais que vocês, na mão, digamos, né, coloque aí 3.000 pontos digamos que no GeoGebra, vai parecer muito com uma parábola, mas às vezes a gente precisa ver se isso realmente é uma parábola, né? Então, tem um jeito de fazer isso, né, que é o que ele chama de eliminação do parâmetro. Olha, será que eu consigo eliminar o t? Se eu conseguir eliminar o t dessas equações, vai ficar algo em função de x e y, né? Então, só para efeito de brincar com isso, ó, se você observar, né, quem é a sua y? Quem é a y? Ela é t mais 1. Será que você consegue isolar o t nessa expressão? Se você conseguir essa façanha, quer dizer que você pode caminhar, tá? E então, professor, eu consigo. Quem é o t? Olha, o t para a gente, nesse caso, ele é o y menos 1, né? Ele é o y menos 1.
Olha, se eu conheço quem é o t e a minha x depende de t, será que eu não consigo recuperar a minha equação? Ó? Então tá aí, ó. A x é t ao quadrado menos 2t. Se você substituir t por y menos 1, e ao desenvolver isso aí, ó, você chega na seguinte conclusão, né? Você, ao esboçar aqueles pontos, você achou que aquilo era uma parábola. Isolando o tempo, o parâmetro, você não só resolve de uma vez por todas a sua inquietação, né? Você realmente tira a conclusão de que isso é uma parábola, né? Lógico, a gente não está acostumado com esse tipo de escrita de uma parábola, né? Como é que a gente está acostumado a escrever as parábolas? Em geral é o contrário, né? Y é um certo a x quadrado mais bx mais c, né? Mas aqui no cálculo 3, no cálculo 4, em algumas aplicações da física, não necessariamente as parábolas vêm dessa forma, tá? Ela pode vir desse jeito também, tá? Ou seja, aparecerão parábolas ao qual as concavidades ou é para a direita ou é para a esquerda, tá? Bom, mas isso acredito eu que deveria também aparecer na geometria analítica, né? Já que vocês fazem geometria analítica, né? Bom, então, uma, uma questão que tem aqui é a seguinte: eu não deixei claro para vocês o valor de t. Onde ele está variando? Você pode atribuir o valor que você quiser. Ele é um t real, tanto positivo como negativo, como pode ser zero, fica à vontade. Mas tem certas curvas que não fazem tanto sentido se eu pegar qualquer t, né? Então, em algum momento, vai ser interessante para a gente restringir esse parâmetro. Olha, eu queria que o meu t só variasse de 0 até 4, Alisson. Tá? Porque eu quero estudar um problema e nesse problema só faz sentido o t variando de 0 a 4. Ah, então beleza. Se você tem um problema ao qual nesse problema você me dá no início dele, olha, tá aí a equação paramétrica de x, a equação paramétrica de y e o meu t varia de 0 a 4. Então eu sei que só vou poder utilizar valores para t entre 0 e 4. E uma vez que você faz isso, ó, você só tem um pedaço da parábola, né? Então, isso é muito interessante para as aplicações, inclusive na física, né? Porque você tem uma coisa chamada ponto inicial e ponto final, né? Ou ponto terminal. De modo que eu sei onde começa a minha curva e eu sei onde termina a minha curva. Então, dessa forma, eu posso calcular muitas coisas com isso, né? Por exemplo, qual é o comprimento dessa curva? Se ela fosse uma reta, eu saberia dizer, né? Sem fazer muito esforço. Como ela não é uma reta, é uma parábola, eu preciso de técnicas para fazer isso, né? Não sei se vocês viram isso em cálculo 2, mas isso aparece no cálculo 2, tá? Mas, se não viu, a gente vai ver aqui, tá? Então, é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Será que a gente sabe calcular o comprimento dessa curva aí, desse pedacinho que vai do ponto 0,1 até o ponto 8,5? Bom, a gente vai desenvolver mecanismos para responder essa pergunta, tá? O que é interessante é que sempre que eu tiver uma equação paramétrica, x igual a f de t, y igual a g de t, com t variando de a a b, o a é o menor valor para t, como ele é o menor valor, quando eu troco t, substituo t pelo valor de a, eu estou no meu ponto inicial. Nesse caso, o ponto inicial é esse. Quando eu faço t atribuir o seu maior valor, que é igual a b, eu estou no ponto terminal, tá? Então eu sei que a curva começa no 0,1 e eu sei que a curva termina no 8,5. E ela faz esse sentido, ó. Tá? À medida que o t aumenta, a minha partícula, por exemplo, tá se deslocando nesse sentido, tá? Isso às vezes é muito interessante, querer saber o sentido ao qual aquilo está se deslocando, se está crescente, se é decrescente, se sobe, se desce. Bom, vai depender muito da aplicação, tá? Bom, outra pergunta. Que curva é representada pelas seguintes equações paramétricas? Então, olha, apareceu trigonometria na brincadeira.
Na brincadeira, eu falo para vocês quem é a parametrização. Eu quero brincar com x igual a cosseno de t, com y igual a seno de t variando de 0 a 2π. Olha, se marcarmos os pontos, parece que a curva é um círculo. Então, se você atribui valores aí a t igual a 0, t igual a π sobre 2, t igual a, sei lá, π sobre 3, π sobre 4, bom, atribua os valores que vinha na sua cabeça. Se você fizer isso aí, isso dá a impressão que é um círculo. Mas como a gente pode confirmar isso, tá? Só atribuindo pontos, eu não posso concluir nada. Eu suspeito que é um círculo, parece que a curva é um círculo. Para a gente provar isso matematicamente, eu preciso eliminar o parâmetro. Se eu conseguir eliminar o parâmetro, eu vou chegar em alguma expressão de algo que eu devo conhecer anteriormente. Então, observe que a brincadeira aqui, se eu for isolar o t, não vai ter muita graça, não dá para fazer isso agora. Então, como tem seno e cosseno, eu vou fazer o seguinte: quem é x ao quadrado? Olha, x ao quadrado é cosseno ao quadrado de t. Quem é y ao quadrado? Olha, o y ao quadrado, Arson, é seno ao quadrado de t. Então, cara, quem é x2 mais y2? Será que é algo que eu conheço? Quando você fizer isso, vai aparecer o que nós conhecemos como a lei fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t para todo t é sempre igual a 1. E se você olhar para essa expressão agora que não tem mais t, só tem x e y, isso é a equação de quê? De uma circunferência, né? Centrada onde? Na origem e de raio 1, tá? Ou seja, isso é um círculo unitário. Então, observe que guarda isso, tá? Eu vou usar muito isso daqui para frente, tá? Olha, estou agora com a circunferência centrada na origem de raio 3. Qual é a sua parametrização? Então lembra, x é cosseno de t, o y é seno de t. Como tem o raio aí, então vai aparecer um fator a mais aí, mais na frente, tá? Agora não, agora é só para a gente relembrar que isso é equação de uma circunferência, tá? Bom, então, olha que interessante, essa curva daí tem essas equações paramétricas e o t variando de 0 a 2π, isso me dá um círculo unitário centrado na origem, tá? Bom, bacana. Então, por exemplo, vocês conhecem elipses, vocês já ouviram falar em hipérboles, parábolas, retas. Bom, tem várias curvas, né? Então eu posso parametrizar todas essas curvas que existem aí, que vocês já ouviram falar, através de um parâmetro. E esse parâmetro não necessariamente precisa ser o tempo, tá? Pode ser um ângulo. Nesse caso aí, o t poderia ser θ, poderia chamar ele de θ, que é a linguagem que a gente usa na trigonometria, tá? Bom, então, se você prestar atenção aí, à medida que o t varia de 0 a 2π, você observa que o seu círculo, né, ele faz um sentido anti-horário no seu percurso, né? Então, sai do zero e ele vai fazendo, né, no sentido anti-horário o seu percurso, né? À medida que o t vai aumentando, o ponto vai percorrendo esse círculo, né, no seu sentido anti-horário. E o t variando de 0 a 2π, tá? Então, é muito interessante observar o sentido ao qual a curva está percorrendo, tá? Às vezes, percorrer um outro sentido não vai fazer muita graça para o problema, tá? Então tem que prestar atenção, principalmente se for um problema de física ou de biologia, de química. Matematicamente o t pode ser qualquer coisa aí, mas na prática pode não fazer sentido, tá? Então tem que prestar atenção no problema, na aplicação que está fazendo, tá? Bom, essas parametrizações, elas aparecem em diversas curvas, né? Até agora a gente falou de uma parábola, falamos de uma circunferência, né? De um círculo, e agora eu vou descrever um problema muito interessante. Esse problema, ele é chamado de cicloide. Então a curva traçada pelo ponto P na borda
de um círculo, quando ele rola ao longo de uma reta, é chamada de cicloide. Se o círculo tiver raio R e rolar ao longo do eixo X, e se a posição P for a origem, então encontre as equações paramétricas dessa cicloide. Então, eu tenho um círculo, tá aí. Ele tem um ponto P, e esse ponto P está tocando essa reta aqui, que é o eixo X. É o eixo X. E eu vou fazer o seguinte, ó. Marca com a tinta, pinta aqui, ó, esse pontinho P do seu círculo, e faz esse círculo andar, rolar, no sentido do eixo X. Quando você faz isso rolar, você vai observar que o pontinho vermelho vai fazendo essa trajetória, até tocar de novo no chão, até tocar de novo no chão, até tocar de novo no chão, e assim vai. E aí bateu a curiosidade nos caras, né? Falaram, que curva maluca é essa, bicho? Rapaz, será que isso é um círculo, cara? Será que isso é uma elipse? O que será? Então, se vocês, por curiosidade, quando acabar a aula, tiverem um tempinho, joga lá na internet, tá? A cicloide, o que é a cicloide, a história dela, tá? Então, tem uma belíssima história sobre essa curva, tá? Ela resolveu um problema, acredito que de física, se eu não me engano, tá? Então, eu agora tô interessado, sabe? Ó, bicho, quais são as equações paramétricas dessa cicloide? Já que ela faz essa curva tão bonitinha, né? Ela vai, toca no eixo, depois sobe de novo e desce, toca no eixo, vai e desce. Então, estou interessado em querer encontrar suas equações paramétricas, tá? Se alguém falou aí no chat, eu não consigo ver, tá? Tem que falar, tá? Então, beleza. Uma vez que eu tenho essas instruções aí, esse ponto P começa na origem, ele faz parte também de um certo círculo. Bom, vamos lá. Então tá aí, ó. Observe que o parâmetro que eu vou escolher agora é o θ. Não vou usar t como parâmetro, eu vou usar o θ porque acredito que ele envolve um ângulo de rotação, tá? E aí deve fazer mais sentido. À medida que o ângulo vai variando, essa curva vai se transformando, né? Existindo, né? Então, ó, observa o seguinte: essa circunferência, como está no slide anterior, o seu ponto P está na origem, né? O enunciado fala disso, tá? A posição de P, ela é a origem. Beleza, então, o ponto P é a origem. E aí eu dou uma pequena deslocada nesse círculo, tá? Só para ver o que acontece. Então ele começa aqui na origem, e eu dou uma pequena deslocada nesse círculo e paro. Aí agora eu observo o seguinte, ó. Esse ponto P da curva, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Bom, eu vou no centro dessa circunferência. Essa circunferência tem o seguinte centro. O x, ele é o rθ, e o y é o r. Dessa forma, eu consigo pegar o meu ponto P, o centro da circunferência, e construo esse ponto Q de modo que eu tenho um triângulo retângulo. O triângulo PQC. Olha, se eu tenho um triângulo retângulo, eu sei desenvolver a trigonometria do triângulo retângulo, né? Ou seja, eu sei calcular o seno desse triângulo, eu sei calcular o cosseno desse triângulo, de modo que o segmento OT, ele é o arco PT, e o arco PT, a gente tem essa formulazinha lá do nosso ensino médio, que é R, que é o raio, vezes o ângulo, Rθ. Então, esse segmentozinho aqui, ele é Rθ. Então, essa circunferência está centrada quando o x for Rθ e quando o y for o próprio raio R. Bom, beleza. Então, a gente está só começando a brincadeira, tá? Dessa forma, o centro do círculo é dado por Rθ e R. E por um outro lado, eu sei que x é o segmento OT menos o PQ. Então, ao substituir isso, ó, quem é x? X está aqui, esse pedacinho, ó.
ele é OT menos PQ. Bom, dessa forma, eu consigo chegar numa expressão para o meu x, tá? Então, eu consigo chegar numa expressão para o meu x. Bom, se você prestar atenção, quem é o y? É o segmento TC menos QC. Olha, então, se esse cara falou, vamos lá olhar, né? Quem é y? É o segmento TC menos CQ. Mas CQ, se você prestar atenção, ele é o cosseno desse ângulo, né? E a gente sabe que o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. Ou seja, a gente consegue novamente descrever uma parametrização para o meu y, né? Bom, isso só mostra o seguinte, que com um pouco de cuidado, com algumas observações, entender isso de primeira não é fácil, né? Você olha assim, pô, que maluquice esse cara falou, velho, chegou umas expressões aí que eu não tô entendendo porra nenhuma, velho. Bom, um pouco de calma, paciência, você consegue perceber esse triângulo, consegue extrair essas informações, tá? Ou seja, descobriu que a minha cicloide tem uma parametrização, não é fácil de memorizar nem decorar essa desgraça, tá? Ah, bicho, decorar isso aí é lasca. Infelizmente tem que guardar essa informação, tá? Então, o x, ele é r, parênteses, θ menos seno de θ, e o y é r, parênteses, 1 menos cosseno de θ. E o θ, olha que interessante, ó, pertence a todos os reais. O que é que ele está querendo dizer com isso para a gente? Olha, se o θ pertence a todos os reais, Alisson, quer dizer que a minha cicloide pode ir para frente como pode ir para trás, tá? Vai depender do valor de θ que você me der. Se me der o θ negativo, ele vai fazer o caminho contrário. Se você me der positivo, ele segue no eixo de x positivo, tá? Então, esse problema não traz nenhuma restrição sobre o θ ser positivo ou sobre o θ ser negativo. Eu posso atribuir o valor que eu quiser e bem entender, tá? Então, essa é a parametrização para essa curva chamada cicloide. Se você prestar atenção nessa figura aí, é dela que eu extraio todas essas informações. Uma vez que eu estou numa circunferência, eu sei as seguintes informações. Ó, a distância de P a C é o raio, a distância de C a T também é o raio. Eu tenho aqui, ó, um ponto P, eu tenho aqui o centro da minha circunferência e eu tenho aqui o ponto Q, ó. Com isso, eu construí esse triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo tem um ângulo θ. Quem é, por exemplo, o segmento PQ? Quem é esse segmento PQ? Vocês sabem me dizer? E quem é o segmento CR? Vocês também conseguem me dizer? CR é a hipotenusa, né, professor? Na verdade, PC é a hipotenusa, né? Que é o raio, né? Isso. Então, o CQ pode ser interpretado como sendo o cosseno de θ, né? Isso, cosseno de θ, verdade. Quem é o cosseno de θ? QC. Exatamente. Deixa eu escrever do jeito que você falou. Cosseno de θ, por exemplo, é o cateto oposto, desculpa, cateto adjacente, que é o CQ, dividido pela hipotenusa, que é o raio. Então, você consegue descobrir facilmente que CQ é R cosseno θ. Então, se esse CQ é R cosseno de θ e o CT, olha quem é o CT, ó, esse pedaço todinho aqui, ó, é o raio. Então, eu consigo descobrir que se CT é o raio
e CQ é R cosseno de θ, quem é QT? Que é esse pedacinho aqui, ó, que me interessa. Por que ele me interessa? Porque ele me mostra quem é o X e me mostra quem é o Y. Então, se você prestar atenção nesse triângulo retângulo, você tira outra informação. Ó. Quem é o PQ, por exemplo? Quem é PQ? Aí usa a informação do seno, né? Quem é o seno de θ? Cateto oposto pela hipotenusa, que é o raio. Então, quem é PQ? É o R seno de θ. Bom, e com essas informações eu faço o quê, professor? Aí você observa quem é o X e quem é o Y. Por quê? É o que eu fiz aqui, ó. Quem é o X? É o segmento OT menos PQ, mas PQ eu acabei de calcular, sei quem é. E Y é o segmento TC menos QC, que eu também acabei de calcular. E aí, fazendo essas subtrações, você chega nessas parametrizações, né? Então, se vocês quiserem praticar um pouco, aconselho vocês deduzirem essa expressão, tá? No livro, acredito que ela está bem mais detalhada, tá? Mas se não conseguir, a gente pode refazer isso, tá? Bom, com essas parametrizações, eu posso fazer muitas outras coisas, tá? Tipo, eu quero calcular derivada, eu quero calcular comprimento, eu quero calcular área, eu quero calcular várias coisas, tá? Então, eu, por exemplo, vou mais na frente conseguir expressões para a gente só aplicar isso e calcular, tá? Não estou interessado em dedução dessas expressões para vocês, né? Uma vez que a gente está num curso de física, tá? Quero mais que a gente tente aprender a utilizar essas expressões, tá? Então, observa um detalhe interessante, tá? A gente fez um exemplo 1, era uma parábola, mas para provar que era uma parábola, eu precisei fazer o quê? Eliminar quem? Parâmetro. O parâmetro. Show de bola, consegui. No exemplo 2, eu tinha uma circunferência, né? Eu queria eliminar ele e eu consegui. Aí você pode chegar para mim assim e dizer assim, professor, esse negócio dessa cicloide aí, dependendo desse teta aí, do raio, tá um negócio feio da moléstia, velho. Será que eu não consigo eliminar esse parâmetro aí, cara? Esse teta, por exemplo, que ele é o meu parâmetro? O raio é fixo, né? Bom, resposta. Ainda que seja possível eliminar o parâmetro θ das equações 1, a equação cartesiana resultante em x e y é muito complicada e não tão conveniente para trabalhar quanto as equações paramétricas. Ou seja, você até pode eliminar o parâmetro dessa cicloide, vai dar trabalho. Porém, quando você for utilizar as expressões para calcular comprimento, calcular área, vai dar uma dor de cabeça que você vai dizer assim, bicho, volta, velho. Do jeito que tava melhor. Então, assim, nem sempre é conveniente eliminar o parâmetro, tá? A ideia de eliminar o parâmetro é para convencer vocês que isso dá certo, que isso funciona. Por quê? Porque a gente começou com um exemplo parametrizando uma parábola, depois que eu eliminei o parâmetro, apareceu a tal da parábola e você diz, olha, parece que esse troço funciona. Depois a gente parametrizou a circunferência, quando eu eliminei o parâmetro, realmente apareceu a equação da circunferência e você começa a dizer assim, olha, funciona. Aqui na cicloide também posso fazer isso. Agora vão aparecer expressões muito complicadas e não vale a pena. Então, nem sempre eu vou estar interessado em eliminar o parâmetro para encontrar qual é a figura, tá? Nem sempre. Ali é mais para título de convencimento, né? Mostrar que aquilo que a gente está fazendo faz sentido, né? Bom, então, uma vez que a gente fez essas definições, chegou a hora de brincar com essas expressões, né? Olha, parametrizamos, né? Pode falar. Sabe o que me parece é que essas funções que a gente estuda anteriormente, elas são mais no caso de continuidade, quando é uma função com comportamento retilíneo ou parabólico. E quando vem para essa parte, a gente já está tratando de um movimento que pode ser aleatório. Retirando o fator que tem em comum entre os dois, a gente consegue determinar o movimento, quem sabe, de uma abelha, por exemplo. Sim, sim. A questão é o seguinte, né? Que a gente começa o cálculo falando de coisas que você conhece. Então, por exemplo, a gente aborda funções no ensino fundamental e médio usando essa notação, né? Y igual a f de x.
Só que chega uma hora que a gente avança nos estudos que não dá para manter essa notação. Ela não me traz muitas facilidades. Ela não descreve certos movimentos. Então eu preciso de uma notação melhor. E essa notação melhor são as equações paramétricas. Porém, vem a pergunta. Lá no cálculo 1, você derivou, integrou, calculou área, volume, fez tudo. E com esse novo jeito de pensar, você também faz isso? Porque se não faz, não me interessa. O que é que o cálculo diferencial quer saber? Taxa de variação. Eu quero derivada. E antes eu sabia derivar. Como é que eu derivava essa y igual a f de x? Então, dy dx, né? dy dx era a mesma coisa que calcular a minha y'. Ou seja, era a mesma coisa que calcular a f' de x. Mas e agora aqui, no meu caso, que eu estou com x igual a f de t e y igual a uma g de t? Como é que responde essa pergunta, Moral? Quem é a derivada? Como é que faz isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está acostumado a buscar essa derivada, dy dx. Mas se você olhar para y, ela nem em x tem mais. Eita, poxa, e agora? Se você olhar para x, ó, ela nem y tem. Eita caramba. E aí, precisamos voltar no cálculo 1, né? Seria a regra da cadeia, professor? É exatamente isso, né? É através dela que eu vou deduzir isso, né? Olha, se y é uma função de t, então a minha dy dt, ela pode ser escrita da seguinte forma. Ela pode ser uma dy dx, dx, dx dt. Bora, canetinha, ajuda o papai. Ah, Chiquinha não quer ir hoje. Bom, tá aí, né? Escrito a nossa expressão, tá? A minha dy dt, ela é uma dy dx vezes dx dt. Isso através de quem? Da regra da cadeia, né? Foi através da regra da cadeia que eu cheguei nesse resultado, né? Nessa expressão, né? Mas quem é que eu estou buscando como derivada? Não é o dy dx? Então, ó, será que eu não posso isolar esse cara aqui, ó? Eu acho que eu posso. Desde que dx dt seja diferente de zero. Então, ó, através dessa nova maneira de parametrizar nossas curvas, eu consigo também uma expressão para sua derivada. Então, quem é dy dx nas equações paramétricas? É dy dt dividido por dx dt, desde que dx dt seja diferente de zero. Então, essa equação 1 nos permite encontrar a inclinação dy dx da tangente para uma curva paramétrica sem ter que eliminar o parâmetro, tá? E se matar para eliminar parâmetro para depois calcular dy dx, não precisa, tá? Então, se eu quero calcular dy dx, basta calcular dy dt, depois dividir por dx dt, desde que dx dt seja diferente de zero. Bom, se eu consigo isso, eu agora vou voltar para o cálculo 1 e vou refazer minhas perguntas, né? Olha, podemos ter que a minha curva 1, né, ela ter tangente horizontal. Eu posso ter também tangente vertical. Será que eu posso, em algum momento, precisar da segunda derivada? E se eu precisar da segunda derivada? Quem é a segunda derivada? Então, ó, eu posso responder essas perguntas igualzinho eu fazia lá no cálculo 1. Bom, se eu tenho tangente horizontal, é porque dy dt é zero. Desde que dx dt seja diferente de zero. Uma tangente é vertical quando o dx dt ele agora é zero, porém a dy dt é diferente de zero.
Por quê? Porque se essas coisas dão zero ao mesmo tempo, isso vira uma forma indeterminada, e aí a gente tem que fazer o estudo das formas indeterminadas, como estava lá no cálculo 1, tá? Regra do L'Hopital e por aí vai. Bom, essa informação ela é útil para esboçar as curvas parametrizadas. Lógico, se você tiver um programinha para esboçar, excelente, mas em geral, não. A gente não vai ter isso, tá? Então a gente precisa aprender a fazer essas contas na mão, tá? Hoje tá muito prático essas coisas de utilizar GeoGebra e tudo mais. Porém, essas coisas não eram bem assim, né? A gente tem uma dificuldade enorme para esboçar esses gráficos, tá? E aí a gente precisava coletar essas informações, tá? Bom, não sei se vocês lembram, mas quando estudou o cálculo 1, para esboçar uma parábola, por exemplo, a gente sabia que a sua concavidade era para cima, desde que a sua segunda derivada fosse positiva. A concavidade era para baixo, desde que a segunda derivada fosse negativa. Então, para calcular, preste atenção, tá? Para calcular a sua segunda derivada, a gente novamente vai apelar para uma regra chamada regra da cadeia, tá? E essa regra da cadeia aqui, ó, ela é delicada, tá? Não é tão trivial assim. Então, ó, quem é a segunda derivada de y com relação a x? Você quer calcular a segunda derivada com relação a quem? Com relação a x, professor. Então, tá bom. Então, como a derivada é com relação a x, e quem é a função? Eu quero calcular a derivada da derivada. Então, a função é a própria derivada. Então, como é que calcula a derivada de uma derivada? Né? Que lá no cálculo 1 era muito simples, tá? Era muito prático de ser calculado, tá? Aqui tem essa, como é que eu posso falar para vocês? Essa regra da cadeia aí que não é tão trivial, tá? Então, ó, eu preciso calcular a derivada da minha dy dx com relação a t, e depois eu preciso calcular a derivada de x com relação a t. É assim que se faz isso. Dessa forma, eu tenho uma expressão para minha segunda derivada, tá? Algo que não é tão trivial assim, para vou sair decorando de qualquer jeito, não, tá? Vai precisar praticar um pouco para guardar essa informação. Então tá aí um exemplo, ó. Essa curva, definida por essas equações paramétricas, x igual a t quadrado, y igual a t ao cubo menos 3t. 4 perguntas eu faço para você. Ó. Mostre que C tem duas tangentes no ponto 3,0 e encontre suas equações. Opa, quer dizer que nesse ponto a minha curva tem duas tangentes, velho? E encontre suas equações. Item B. Encontre os pontos em C onde a tangente é horizontal ou vertical. Tá bom. Vou buscar as assíntotas, né? Determine onde a curva sobe e desce e onde sua concavidade é para cima e para baixo. Por último, junte essas informações e esboce a curva. Então vamos lá, calcular as tangentes, né? Então tá aí, ó. Como a y é t ao cubo menos 3t e a y é t, se você botar em evidência, t vezes t ao quadrado menos 3. Ou seja, quando é que y é zero? Quando t for igual a zero ou quando t for igual a mais ou menos raiz de 3. Portanto, o ponto 3,0 em C surge de dois valores do parâmetro. Né? Ou seja, quando t for igual a raiz de 3 e quando t for igual a menos raiz de 3, tá? Bom, então guarda esses valores aí desse parâmetro. Por que guarda isso? Porque isso indica o seguinte, que C intercepta a si próprio, ela tem uma autointerseção nesse ponto, para dois valores de tempo distintos. Em um certo valor de t igual a raiz de 3, ela passa por esse ponto. Quando t for igual a menos raiz de 3, ela passa por esse ponto de novo. Bom, dessa forma, quem é a derivada de y dx? Ou seja, quem é sua inclinação? A gente sabe que dy dx é dy dt dividido por dx dt. E derivando o y com relação ao tempo é a mesma coisa que derivar esse polinômio, né? E a derivada desse polinômio é 3t ao quadrado menos 3.
a derivada de x com relação ao tempo dá 2t, e a gente consegue arrumar essa expressão dessa forma, tá? A inclinação da tangente, quando t for igual a mais ou menos raiz de 3, dá esses valores aí, ó, mais ou menos raiz de 3, tá? Bom, eu acredito que vocês sabem fazer isso, tá? Dado o coeficiente angular de uma reta em um ponto, encontrar sua equação. Então, encontramos que as retas ambas passam pelo ponto 3, 0, e tem um coeficiente angular, uma tem um coeficiente angular raiz de 3, e a outra tem um coeficiente angular menos raiz de 3. Então, dado o coeficiente angular e dado o ponto, você consegue encontrar as duas equações da reta, tá? Bom, o item A pedia isso, né? Mostrar, né, que ela tinha essas duas equações de reta tangente passando por esse ponto. O item B, o cara falava assim, olha, onde é que ela tem uma tangente horizontal? Olha, tangente horizontal quando dy dx é zero. Ou seja, quando o numerador é zero e o denominador é diferente de zero. Bom, dy dt era igual a 3t ao quadrado menos 3, e isso é zero quando t ao quadrado é igual a 1, ou seja, t igual a mais ou menos 1. Então, os pontos correspondentes em C, quando você substituir lá t igual a mais ou menos 1, vai encontrar esses dois pontos. Uma vez que você encontrar esses dois pontos, significa dizer que nesses dois pontos nós temos duas tangentes horizontais. E a tangente é vertical quando? É o contrário. dx dt é zero, ou seja, 2t é igual a zero quando t é zero. Mas tem um detalhe, dy dt não pode ser zero. Então, o ponto correspondente a isso é a origem. Então, quando você substitui t por zero, você vai observar, né, que a sua dy dt dá menos 3, é diferente de zero, então não tem problema. E quando eu substituir t igual a zero na minha curva, eu tenho ali uma tangente vertical. Bom, e para determinar a concavidade? Olha, eu falei que para determinar a concavidade eu preciso da segunda derivada. E a segunda derivada era uma expressão ao qual tem essa cara aqui, né? Então, a derivada de y com relação a x, a gente já sabia calcular sua expressão. Eu preciso agora derivar ela com relação ao tempo. dx dt já é da 2t, a gente já sabe disso. Simplificando essas expressões aqui e arrumando a casa, nós chegamos nessa expressão, tá? E essa expressão é a que me diz como a segunda derivada varia em relação ao tempo. E aí eu faço a pergunta. O numerador dessa segunda derivada, quem é o numerador? Só para a gente se situar. Ele é 3t ao quadrado, né? 3t ao quadrado mais 1. 3t ao quadrado mais 1. Só que tem um detalhe. T ao quadrado é sempre positivo, né? Olha, se o t ao quadrado é sempre positivo, então t ao quadrado mais 1 também é positivo. Se o t ao quadrado mais 1 é positivo e ele é multiplicado por 3, isso também é positivo. Ou seja, o meu numerador não corre risco nenhum de ser negativo, tá? Bom, e o meu denominador? Vocês acham que ele pode ser negativo? Meu denominador é 4t ao cubo, né? Quer dizer que se o t for negativo, o denominador pode ser negativo. Se o t for positivo, o denominador pode ser positivo. Então, estamos na mão do denominador. Então, se o t for positivo, o numerador e o denominador são positivos e a curva tem concavidade para cima. Se o meu t for negativo, agora o numerador é positivo e o denominador é negativo. E dessa forma a concavidade se dá para baixo, tá?
Então, observe que eu consigo extrair informações sobre essa curva, tá? Da seguinte forma. Tá aí um resumo da obra. No ponto 30, eu tenho duas tangentes. No ponto 00, eu tenho uma tangente horizontal. Desculpa, vertical. No ponto 12 e no ponto 1-2, eu tenho duas tangentes verticais. Foi isso que a gente calculou. E quando o T era positivo, a concavidade era para cima. Quando o T era negativo, a concavidade era para baixo. Tá? Então, juntando toda essa parafernália de informações, a gente consegue fazer o esboço dessa curva, tá? Então, observe que hoje em dia praticamente virou febre, né? Quando você faz uma prova hoje de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, geometria analítica, o aluno corre para usar o GeoGebra para esboçar as curvas, né? Mas isso nem sempre foi assim, tá? Então, não é à toa que os livros de cálculo não utilizam ferramentas gráficas para fazer isso. Primeiro a gente faz isso na mão, na porrada. Por quê? Porque não tinha essas ferramentas, tá? Essas coisas são novidades, são coisas novas que nos ajudam hoje, mas ontem isso não tinha. Então, acredito eu que essas ferramentas podem ajudar vocês a esboçar os gráficos, a tirar uma dúvida, mas se uma prova vier pedindo para você calcular as tangentes, calcular as concavidades e fazer um esboço, eu não quero que você vá no GeoGebra, plote essa curva, faça um print da curva e cole na prova, tá? Não quero isso. Eu quero que você faça do jeito que está aqui. Depois que você fizer seus rabiscos, você pode ir lá para tirar dúvida da sua prova. Eita, poxa, a curva que eu pensei está errada, tem nada a ver. Volta lá, refaz suas continhas e chega na conclusão, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque está acontecendo muito do aluno pegar essas figuras do GeoGebra e colar na prova. Tá aí para sua resposta. Você olha assim, não tem um cálculo, não tem conta, não tem nada, velho. Então, já fica de alerta, tá? Não me interesso por essas coisas. Eu quero que a gente aprenda a fazer as continhas, mostrar por que tem aquilo, aquilo outro. No item D, quando você reunir essas informações, você pode até ir em paralelo lá no GeoGebra, plotar isso aí e comparar. Poxa, tá certo, meu desenho tá bacana, tá legal, é isso mesmo. Beleza? Então, uma das aplicações primordiais que a gente tinha lá do cálculo 1, cálculo 2, na verdade, né? Era encontrar áreas, né? Se a gente tivesse uma curva lá, né? Eu queria, em algum momento, encontrar a área dessa curva em um certo intervalo, digamos que, de tempo, né? Então, eu tinha essa aplicação fundamental lá no meu cálculo 2, por exemplo, que mexe com integrais, onde o meu maior interesse era calcular a área de regiões, né? Bom, e aqui, professor, eu consigo calcular a área de região com essas equações paramétricas? Consegue, tá? Então, mais uma vez, utilizando regra da cadeia, tá? A gente consegue substituindo esses valores aí na sua expressão e dessa forma a gente tem um jeito para calcular isso, tá? Então, quem é a área dessa região? Olha, a área dessa região, ela é dada pela integral de AB y dx. Mas quem é y para a gente? É uma g de t. Mas quem é dx? É a derivada de x com relação ao tempo. Ou seja, é a f' de t dt. Então, dessa forma, a gente tem uma expressão para calcular a área, tá? E, por exemplo, quero calcular a área de um arco de cicloide. Tá aí a parametrização. Um arco de cicloide acontece quando o θ varia de 0 a 2π. Eu preciso da y, eu preciso da derivada de x com relação ao tempo.
Tá aí. Ao substituir na expressão da minha área, vai aparecer esse produto aí, ó, R vezes 1 menos cosseno θ, vezes R vezes 1 menos cosseno de θ. Ou seja, isso é R ao quadrado, vezes 1 menos cosseno de θ ao quadrado de θ, com θ variando de 0 a 2π. Cair numa integral lá do cálculo 2, simples. Não tem nenhuma novidade aqui pra gente. Desenvolve esse quadrado da diferença e aí, negão, pau na máquina, tá? O que aparece de interessante pra gente aí é que vai aparecer a integral do cosseno ao quadrado de θ. E para resolver a integral do cosseno ao quadrado de θ, nós precisamos de uma identidade trigonométrica, né? Tá aqui ela, ó. Substitui cosseno ao quadrado de θ por isso, vai cair nessa belezura aqui, e aí aplica o teorema fundamental do cálculo e tem como resultado 3πr ao quadrado, tá? Então, ó, os procedimentos que a gente vai fazer no cálculo 3 devem recair ou no cálculo 1 ou no cálculo 2, não tem para onde. Então, o que eu vou precisar é estar com o cálculo 1 e o cálculo 2 na cabeça direitinho, fazer uma revisão. Preciso também de geometria analítica, ou seja, essas são minhas ferramentas, tá? Eu sempre vou precisar calcular derivadas, sempre vou precisar calcular limites e sempre vou precisar calcular integrais, coisas que vocês já aprenderam nos outros cálculos. Então, o cálculo 3, ele traz novas ferramentas, mas elas sempre recaem onde? Na derivada, no limite e na integral. Sempre. Não tem para onde correr, tá? Bom, uma outra coisa interessante é o comprimento de arco. Olha, tem como calcular o comprimento daquela cicloide lá? Ou o comprimento de uma circunferência? Tem sim, tá? E a gente já sabia isso, tá? A gente viu no cálculo 2 que existe uma fórmula, tá aí ela, onde calcula o comprimento de uma curva. Só que olha o que aparece pra gente. dy dx. Porém, o dy dx pra gente aqui é outra coisa. Mas será que eu não consigo rearrumar minha fórmula, minha expressão? Será que eu não consigo reescrevê-la? Resposta, sim, eu consigo, né? E tá aí, ó. Para calcular o comprimento de uma curva, você ganha a parametrização de x, que é uma f de t, ganha de y, que é uma g de t, f' e g' são funções contínuas nesse intervalo, e você consegue calcular o seu comprimento. Faz o que primeiro? Olha, primeiro calcula a derivada de x com relação ao tempo, guarda, depois eleva ao quadrado. Em seguida, calcula a derivada de y com relação ao t, guarda essa expressão, eleva ao quadrado. Soma dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado, extrai a raiz, e aí vira uma integral simples e a gente vai lá e faz as contas, tá? Bom, na prática, então tá aí a pergunta que eu fiz, ó. Calcule o comprimento de um arco de cicloide. X tá aí como parâmetro θ, y como parâmetro θ, θ variando de 0 a 2π, né, que é só um arco, preste atenção na escrita, tá? Se numa prova eu falar assim, olha, calcula o comprimento de 2 arcos de uma cicloide. Opa, θ tá variando de 0 a 4π. Acabou, só preste atenção na escrita, tá? Não necessariamente o professor vai escrever θ variando de 0 a 4π. Não, ele pode descrever o fenômeno acontecendo, tá? Então, ó, a gente já sabe calcular a derivada de x com relação a θ, já sabe calcular a derivada de y com relação a θ, pega essas derivadas, eleva ao quadrado e joga dentro dessa raiz. Quando a gente aplicar a integral, será que tem coisas que eu posso eliminar? Deve ter, né? Será que eu uso a identidade fundamental da trigonometria? Tem, tá aí, ó. Cosseno ao quadrado θ mais seno ao quadrado θ vira 1. E a sua integral vira essa coisa aí, que eu nem sei se isso é bonito, ou se isso é feio, se isso é fácil ou se é difícil, tá? Bom, uma coisa é que a gente vai ter que praticar essas resoluções de integrais, principalmente trigonométricas, tá? Que isso vai aparecer com muita frequência pra gente, cara, infelizmente, tá? Bom, vocês têm alguma ideia de como resolver essa integral? Qual é a técnica usada? Qual o método que vocês utilizariam para resolvê-la? Alguma dica pra gente, alguma sugestão? Substituição trigonométrica, professor, será? Só Deus sabe, bicho. É. Bom, para calcular essa integral, usamos a identidade trigonométrica, ó, seno ao quadrado de x. Olha o truque, viu?
Vou voltar até nela para você ver a bagaceira. Ela é tão bonitinha, cara, tão simples, ó, que você olha assim, poxa, isso aí resolve em 2 linhas, velho. É nada, velho. Isso aí é pau, bicho. Então, ó, olha o truque, tá? Vamos usar essa identidade trigonométrica para o seno ao quadrado de x. Quem é? É 1/2 de 1 menos cosseno de 2x. Poxa, velho, parece pra caramba com o que eu tenho lá, né? Só que lá é 1 menos o cosseno de θ, bicho. Não tem 2 tetas, é teta. Aí você, malandro, diz assim, olha, então faz assim, cara, chama 2x de θ. Se 2x é θ, apareceu o tal 1 menos cosseno de θ, e ele é igual a 2 vezes seno ao quadrado de θ sobre 2. Joga essa desgraça lá e vê o que acontece. Quando você fizer isso, ó, observação. Como o x variava de 0 a 2π, e eu tenho que x, ele agora é θ sobre 2, então eu tenho agora que isso vai variar de 0 a π. É a primeira observação que eu faço. Se o θ sobre 2 varia de 0 a π, significa dizer que o seno é positivo. Está no primeiro e segundo quadrante. Se ele é positivo, moral, show de bola. A raiz de 2 vezes 1 menos cosseno θ é igual a raiz de 4 seno ao quadrado de θ sobre 2. Isso é o módulo de 2 seno de θ sobre 2. Porém, como o seno de θ sobre 2 é positivo, o módulo cai fora. Fica só 2 seno de θ sobre 2. E essa integral agora você sabe calcular. Bom, fazendo as substituições corretas agora é uma substituição simples, você chega nessa expressão, aplica o teorema fundamental do cálculo e tem como resposta que o comprimento de um arco da cicloide é 8 vezes o seu raio, ó. Então, o comprimento ficou em função do raio. Só de curiosidade, a área da cicloide ficou também em função do raio, ó. Foi 3 vezes πr ao quadrado, ó. Ou seja, 3 vezes a área da circunferência de raio R. Então, essas cicloides têm umas curiosidades bem bacanas, tá? E observe que ela dá trabalho para fazer conta, um miserável. Bom, área de superfície quer dizer que eu posso gerar uma superfície e calcular a área da superfície, bicho? Pode. Também foi dada fórmulas para vocês lá do cálculo 2, tá? Bom, parametrizando aqui, eu também consigo fazer essa brincadeira. Então, se a curva dada pelas equações paramétricas x igual a f de t, y igual a g de t, com t variando de alfa a beta, eu tenho uma fórmula que a gente aprendeu para calcular isso aí, tá? Então, a área da superfície, chamei de S, é a integral de alfa a beta, 2πy, raiz de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado, tudo isso com relação ao tempo. Então, se a gente prestar atenção, mostre que a área da superfície de uma esfera de raio R é quanto? 4πr ao quadrado. Isso a gente aprende no nosso ensino médio. No nosso ensino médio, existem uns métodos meio brutos de fazer isso na porrada, para mostrar para a gente que a área da superfície de uma esfera de raio R é 4πr ao quadrado. O método, se alguém tiver curiosidade de for atrás, vai ver que o negócio usa trigonometria violenta, bicho, para calcular a área dessa superfície. O negócio é de outro mundo, velho. Aqui, a gente resolve isso com o integral. Então, como a parametrização de uma esfera de raio R é obtida pela rotação de um círculo, ou seja, se você pegar um círculo e rotacionar ele, você cria essa tal esfera, tá? Com o t variando de 0 a π. Bom, substituindo na expressão que a gente deu lá, a integral de 0 a π, 2πr seno de t, ou seja, 2πy, né, com y r seno de t. Agora, se derivar x com relação ao tempo, isso é r menos r seno de t. Se derivar y com relação ao tempo, isso é r cosseno de t. Agora eleva isso ao quadrado e soma.
dá essa expressão que está dentro dessa raiz. Se você colocar o r ao quadrado em evidência, isso fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso dá 1. E aí você fica com essa integral aí, ó, 2π r ao quadrado, são constantes, que tem a integral de 0 a π seno de t dt. Então, calculando a integral do seno, vocês conhecem, é menos o cosseno, avaliando ela de 0 a π, tem como resposta 4πr ao quadrado.